Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Karine Tito, eu sou arquiteta, urbanista, formada na Universidade Federal do Piauí. Trabalho com arquitetura efêmera e decoração de eventos desde 2004 e vou ministrar para vocês a disciplina Layout de Espaços e Decoração de Eventos, certo? A gente vai começar falando do projeto de espaços, a diferença entre projeto de espaços para evento ou gestão de espaços para eventos. Qual é a diferença dessas duas coisas? Primeiro, a gente tem que conhecer quais são os aspectos que devem ser considerados na elaboração de um bom projeto, que são eles: dimensionamento, fluxo, infraestrutura, equipamentos, materiais, comunicação, comportamento, ergonomia, entre outros. Depois que a gente conhece esses aspectos, a gente tem que organizá-los de modo que eles interajam harmonicamente dentro de um determinado ambiente. E para isso, a gente pode utilizar os mapas mentais, que irão facilitar a visualização, através de representação gráfica, de todos os aspectos que devemos considerar ao organizar um espaço onde se dará o evento. Qual é o papel do técnico na gestão dos projetos de ambiente para evento? O papel do técnico é gerenciar os projetos de forma eficiente, planejada e profissional, atendendo a orçamentos e prazos. Cabe ao técnico o domínio das técnicas e métodos utilizados na elaboração de projetos, bem como a percepção de como todos esses elementos juntos influenciarão no comportamento do público. E a competência, junto com a motivação, que vai fazer o diferencial desse profissional no setor. No evento, a gente tem 3 etapas pré-definidas. O pré-evento, que é o trabalho realizado antes do início do evento. O trans-evento, que é tudo o que acontece desde o início do evento até o seu final. E o pós-evento, que é tudo o que acontece após a realização do evento. Feito isso, a gente vai agora ver o espaço como meio de comunicação. A interatividade é a possibilidade de o sujeito, que anteriormente era só um agente passivo, a passar a atuar e a participar do evento. Porque atualmente as pessoas necessitam se sentir envolvidas nos processos. Elas não querem mais ter apenas a perspectiva do espectador, mas elas querem, acima de tudo, trocar e estabelecer intercâmbios, percorrer, experimentar, degustar, comparar, negociar. E, para isso, as novas tecnologias ajudam a criar um grau de sociabilização maior, quando elas permitem que em um mesmo ambiente se operem vários níveis de interação, harmonicamente dentro de um determinado ambiente. Conhecer o indivíduo, o contexto em que está inserido, é o que encanta, e o que o encanta este indivíduo é a principal tarefa para a elaboração de um bom projeto. E a partir da captação, manipulação e compreensão destes dados é que é possível traçar a nossa estratégia de comunicação e, assim, dispor de todos os recursos para a materialização desse evento, para poder esse evento ser realizado de forma completa. Quando você elabora um projeto de eventos, ele requer que nós consideremos uma série de aspectos multidisciplinares. Então, vale lembrar que as questões ambientais não devem ser só uma preocupação constante de quem produz o projeto, mas as práticas sustentáveis devem ser incorporadas também ao partido arquitetônico deste projeto. Ok, pensado nisso, vamos falar agora sobre o conceito no lugar do projeto de ambientes. Quais são os elementos da psicologia humana que são aplicáveis ao projeto? Bem, entre eles são a comunicação unidirecional e bidirecional, o planejamento do ambiente físico psicologicamente determinado, o projeto de ambiente social e cultural psicologicamente determinado e o comportamento individual e em grupos. Por exemplo,
num exemplo prático dos conceitos de arquitetura de monumentos dos funerários egípcios, na construção da pirâmide de Gizé, como vocês podem ver na imagem, na antecâmara que procede à câmara do rei, foram colocadas 3 grandes pedras. Essas pedras escalonadas fazem com que quem pretenda chegar à câmara precise se abaixar muito, ficando com o corpo em posição de referência. Desse modo, podemos entender e começar a visualizar o que seja essa interação do homem com o ambiente projetado. Agora nós vamos falar um pouquinho de ergonomia ambiental. O que vem a ser ergonomia ambiental? Vamos ver um pouquinho da diferença entre o layout 2D e o layout 3D. Todo projeto ou layout em arquitetura é elaborado a partir de formas, medidas, normas técnicas e é expresso em plantas baixas, cortes, elevações, perspectivas, maquetes físicas ou eletrônicas. Para que você possa compreender o que são essas implantações, elevações, plantas e cortes, é preciso que você esteja ambientado com esses termos, para poder, e só assim você vai conseguir projetar o evento. Então, a coisa mais importante que você tem a fazer primeiro é se familiarizar com cada um desses termos e entender perfeitamente o que cada um deles significa. Implantação, por exemplo, é como os edifícios estão localizados nos terrenos, bem como as suas vias de acesso e circulação. Elevações ou fachadas é o que você vê quando olha para na frente, do lado direito, esquerdo ou atrás do edifício. Num edifício, temos usualmente 4 elevações: norte, sul, leste e oeste. Num edifício de 4 faces, claro. A planta é quando você vê o desenho olhando de cima deste edifício. Mas um projeto além do desenho deve oferecer outras informações, como as escalas, as medidas, as distâncias, as alturas. Só assim ele pode ser plenamente compreendido por quem o vai analisar e olhar. E os cortes? O que são os cortes? Os cortes podem ser transversais, podem ser longitudinais. Enfim, aquele ângulo importante para ser representado para melhor compreensão do ambiente projetado. Então, ele pode ser tanto vertical quanto horizontal, de modo que ele mostre o maior número de elementos para que a gente possa compreender o projeto. Como você poderia compor os espaços utilizando todos os elementos estudados até aqui? Então, você pode representar isso tanto de modo 2D quanto de imagem 3D. A perspectiva usada para as representações especiais é uma técnica que simula em 2D uma imagem tridimensional. Outra forma são as maquetes. Tanto as maquetes clássicas, que são aquelas que são construídas com elementos, quanto as maquetes eletrônicas, que são mais utilizadas atualmente, que é aquelas que vocês fazem no computador. Então, é uma representação em 3D. Tudo que é planta, corte, elevação, planta de implantação, planta de cobertura, isso são representações em 2D. Vamos falar agora um pouco de acessibilidade universal. Falar de desenho universal, abrangendo a acessibilidade, inclusive, é estudar, compreender leituras e formas de interpretação variadas. Por isso, é tão importante a utilização de equipes multidisciplinares, que nesse caso são arquitetos, designers, neurologistas, psicólogos, técnicos e engenheiros. O profissional contratado para elaborar o layout do evento deve observar a existência ou prever em projeto todas as adaptações para que as atividades desenvolvidas possam promover neste ambiente o maior grau de integração do público, ainda que com características diversificadas e particulares. Cada evento tem que ter suas características particulares. Então,
Atentos a todas essas necessidades de projeto, é importante também consultar as leis que normatizam a acessibilidade do evento. A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Então, é uma lei que tem que ser plenamente observada quanto à realização de eventos. Agora vamos falar um pouquinho de iluminação e efeitos visuais. A luz é um fator de extrema importância na percepção sensorial humana e que influencia os seus processos mentais de leitura do ambiente que o cerca. Interferem como vemos e também interferem como sentimos o espaço. É possível, através da disposição adequada das fontes de iluminação, criar sensações de ampliação ou sensações de redução de espaços, percursos de circulação, conforto e destaque de produtos. Isso tudo de acordo com o tipo de iluminação e a localização que essa iluminação é colocada. Num layout de eventos, é comum a necessidade de adequar as iluminações interna e externa do edifício, adequada ao espaço e ao projeto. Nas áreas internas, a ênfase é a composição de luzes e efeitos, a utilização decorativa, funcional, teatral e a utilização cognitiva. Já nas áreas externas, além de todos esses aspectos já citados anteriormente, cabe ressaltar também as questões de segurança, acesso, sendo ambas de igual importância para o projeto. Deve-se observar tanto as questões de segurança quanto as questões de acesso para o projeto. Vamos ver agora os efeitos dinâmicos visuais para as áreas internas e externas. Luz natural. O que é luz natural? Luz natural é a luz proveniente do sol, direta ou mesmo a luz dispersa pelas nuvens. Em certos eventos, realizados em espaços que têm grandes cortinas de vidro, por onde a iluminação natural penetra com muita abundância, podemos aproveitar ao máximo essas aberturas, no caso dos eventos diurnos. O que é uma luz ambiente? É aquela na qual a fonte de luz permite perceber todo o ambiente sem destaque a nenhum objeto específico. Ela pode ser difusa ou indireta. Essa é a luz ambiente. O que é a luz pontual? É aquela que destaca algum objeto. Ela também é utilizada em áreas de trabalho para a realização de funções específicas, para trabalhos que exigem uma maior precisão, um maior cuidado, uma maior atenção. Então, essa se chama luz pontual. Nós temos também a luz decorativa, que a sua função, como o próprio nome fala, é decorar e não só iluminar. Ela cria uma sensação de conforto, de intimidade. São ambientes iluminados por velas, dispositivos para regulagem de luz, como os dimmers. Então, essa é uma luz decorativa, que ela serve para deixar o ambiente mais bonito. Nós temos também a luz funcional. A luz funcional é a luz que visa proporcionar melhor nível de conforto visual para a sua utilização. Então, é a luz que funciona para deixar você mais confortável visualmente. E a gente tem a luz cênica. A luz cênica é a iluminação que traz aquela sensação de sofisticação. É a composição de luzes que cria o efeito de cenário, com sombras, com a utilização de sombras, luzes, destaques, cor, luz sobre objetos imóveis, delimitando áreas circulares em pisos. É aquela luz dramática, aquela luz de efeito. Então, essa é a luz cênica. Aí a gente pode falar também de multimídia em eventos.
O que vem a ser multimídia em eventos? Multimídia é qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação e vídeo apresentada ao utilizador por um computador ou por outro meio eletrônico, segundo Vaughan. Que ele pode ser, por exemplo, hipertexto. O que é o hipertexto? São os textos, os números, as tabelas. Eles podem ser dados estatísticos, que são os gráficos e as fotografias. Eles podem ser dados dinâmicos, que, por exemplo, são os dados de áudio, que abrangem os efeitos sonoros, como a voz, a música, abrange também qualquer tipo de animação, qualquer tipo de vídeo. E eles podem ser imersivos, que são os cyberespaços, como, por exemplo, as realidades em 3D. Podem ser ainda, conforme a sua origem, sintetizados, quando são produzidos em meio eletrônico, através de softwares aplicáveis ao projeto, ou capturados, quando resultam da captura por meio eletrônico e posterior transferência para armazenamento, tratamento, transmissão e apresentação para outro. A gente ainda tem que analisar a interatividade em suas formas, pois ela também é dividida em linear, quando o processo ocorre sem intervenção do usuário, e ela também pode ser não linear, onde o usuário pode intervir no processo. Nós temos possibilidades que oferecem de apresentar estímulos sensoriais simultâneos e organizados. Com o advento dessas novas tecnologias usadas na educação, vemos apoiar a elaboração de novas propostas educativas, uma vez que elas oferecem a possibilidades diferentes e mais ricas no processo de ensino e aprendizagem. O futuro da educação tem que ser pensado no nível dos cyberespaços, onde o processo de ensino e aprendizagem se dê concretamente através da construção do conhecimento. As multimídias, por exemplo, permitem experiências sensoriais mais completas e, assim, facilitam a compreensão de dados, de conceitos, de modelos, de métodos, de teorias, através de processos cognitivos elaborados. No nível de eventos, é possível se utilizar dessas multimídias para palestras, workshops, apresentações, projeções, espetáculos e toda e qualquer aplicação que possa ser executada através de inúmeros recursos que disponibiliza. Cabe, portanto, ao profissional que projetará o design deste evento manter-se atualizado de todas essas tecnologias e saber que pode propor novas combinações. Então, vocês puderam ter em toda esta unidade uma boa introdução ao mundo da decoração de eventos. Vimos um pouco da representação gráfica, vimos um pouco da acessibilidade, vimos um pouco de iluminação, vimos um pouco dos recursos multimídia e espero que vocês estejam prontos para a gente começar a segunda unidade. Até lá!